Salve, salve pessoal, boa noite a todos. Mais uma quinta-feira, 22 horas, mais um grupo de estudo, mais um momento semanal, profundo e gratuito. Todos entrando para começarmos. Enquanto o pessoal não entra, digam para mim de onde vocês são, de onde vocês falam. Vamos lá. Meu querido irmão Alexandre Flecha, a maior autoridade em processo civil do Brasil. O cara é fera, meu grande amigo, meu irmão e meu advogado particular, né? É o cara que você vai procurar quando você tiver qualquer problema civil. Você vai procurar esse cara, Alexandre Flecha, meu querido irmão. Então vamos lá, Sergipe, Brasília. Você tá onde, Flecha? Rio de Janeiro. Casimiro de Abreu, João Pessoa, Pádua, Rio de Janeiro. Ana Márcia, Casimiro, Aline, Nova Iguaçu, George, Florianópolis, Carlos, Paraná, Bruna, Rio, Histórias de Concurseira, Piauí, Fábio Jesus, Brasília, De Carvalho, Mogi das Cruzes, Flecha de Niterói, Isabel, Ceará, Luiz do Rio, João Felipe, Macaé, Roger Alves, 0805, de Maranhão, né? Guarujá, Liana, Guarujá, quem mais? Carlos Hang, Porto Velho. Muito bem. Todo mundo em Valparaíso. Paula Gil 30, Cabo Frio. Bacana demais. Ronan 99, Ubá. Elisângela, foi minha estagiária, legal que você está aqui. São José do Rio Preto, São José dos Campos, Paraguaçu, sul de Minas Gerais, Belo Horizonte, Manaus. Muito bem. Entraram? Buenos Aires, muito bom. Belíssima, lindíssima cidade. Adoro Buenos Aires. Muito bom. Vamos lá, amigos. Vamos começar então. Uma decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal que pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo de surpresa. Tá? Enfim. Execução da pena de multa. Eu tô descabelado, né, gente? E aí o STJ tinha uma posição simulada. Vamos entender, tá? A pena de multa é uma pena criminal. A Constituição diz isso. O Código Penal, no artigo 49, diz isso. E, historicamente, até 1996, a pena de multa que não era paga, por exemplo, o agente foi condenado a uma pena privativa de liberdade de reclusão de 1 ano e multa. Essa multa que não era paga, ela era convertida em prisão. Olha que interessante. Até 96, a multa não paga era convertida em detenção. Como assim, Gabriel? Para cada 1 dia multa não pago, virava 1 dia de prisão. Então vejam, está cortando. Amigos, está cortando, sai e entra de novo, tá? Talvez melhore. Então, 1 dia multa não pago correspondia a 1 dia de detenção, limitado a 1 ano. Então a gente recebeu 365 dias multa, não pagou, ele cumpria 365 dias de detenção. Ponto. Simples. E aí, em 96, tivemos o advento da Lei 9268. Essa lei mudou o 51 do Código Penal. E o artigo 51 do Código Penal, com a redação que lhe deu a Lei 9268 de 96, passou a dizer o seguinte: a multa não paga vira dívida de valor. Não se converte mais em prisão. Vira dívida de valor. E segue a execução normal lá, utilizando as normas da Lei de Execução Fiscal. Então, a redação de 51 ficou assim, ó.
Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas suspensivas da prescrição. Dívida de valor. Bem, a partir daí, começaram a discutir. Bom, afinal de contas, agora com a redação do 51 do Código Penal, qual é a natureza jurídica da multa não paga? E aí ficou uma discussão. Não, a natureza, ela é pena criminal. Não, mas agora, depois do 51, com a redação da lei de 96, é dívida de valor, não é mais pena. O legislador disse que a multa não paga vira dívida de valor e sofrerá execução de acordo com a legislação relativa à execução da dívida da Fazenda Pública, a LEF, Lei de Execução Fiscal, 6.830 de 80. Então não é mais pena de multa, é uma dívida de valor. Então, quer dizer, ficou essa controvérsia. Essa controvérsia que gerou toda essa questão. Por quê? Sempre se discutiu. Bom, peraí. Quem é então que vai executar a pena de multa? Uns disseram, como não é mais pena, é dívida de valor, não é o Ministério Público, é a Fazenda Pública. Dívida de valor, inscreve em dívida ativa, emite-se a CDA, certidão de dívida ativa, e segue a execução fiscal. Outros, não, peraí. A multa continua tendo natureza de pena. Então, quem a executa é o Ministério Público como titular da ação penal. Essa era a posição do César Bittencourt. Tanto é que o Bittencourt fala assim no livro dele. Olha só, alteraram 51 do Código Penal, mas esqueceram de alterar, guardem esse artigo que eu vou falar agora. Esqueceram de alterar o artigo 164 da LEP. Vou repetir. Alteraram 51 do Código Penal, mas esqueceram de alterar o 164 da LEP. Guardem esse artigo. Diz o artigo 164 da LEP: extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Tá vendo? De acordo com o artigo 164 da LEP, 164, o MP ainda é o legitimado, que era a posição, repito, do Bittencourt, Rogério Greco e outros autores. A controvérsia era enorme. Até que o STJ fixou o seguinte entendimento. Estamos avançando. Tudo para chegar à decisão do Supremo, senão era coisa decorada. Tá? STJ falou assim: a multa, ela muda a natureza jurídica. Até o trânsito em julgado, ela é uma pena criminal. Pena criminal. Após o trânsito em julgado, ela vira uma dívida de valor. Então, para o STJ, a pena de multa muda de natureza jurídica a depender do momento processual em que se está. Até o trânsito em julgado, é uma pena criminal. Após o trânsito em julgado, é dívida de valor. E como dívida de valor, quem a executará será a Procuradoria da Fazenda Pública, não é o Ministério Público. E aí, de tanto que o STJ julgou assim, ele editou a súmula, anotem, súmula 521. Então, a súmula 521 ficou assim: a legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Vou de novo um pouco mais rápido, tá? A legitimidade para execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Súmula de 2015.
E assim foi se entendendo. E os autores batiam o pé com Bittencourt não à legitimidade do Ministério Público, porque não alteraram o artigo 164 da LEP. Mas podemos afirmar que na jurisprudência, STJ, Procuradoria da Fazenda Pública. Ponto. Legitimidade. A Procuradoria-Geral da República ajuizou a ADI 3150 no Supremo Tribunal Federal. Na ADI, na minha época, a gente falava ADIM. Na ADIM, lembra disso, Sauê, você que está aí? Na ADIM 3150, o que se pediu? Senhor Supremo, vamos interpretar o 51 do Código Penal e dar a ele interpretação conforme a Constituição. Não, Sauê, a gente está antigo já, cara. Não é ADIM, agora é ADI, ADI. Tira o N. Pois é, vai vendo. E aí, para quê? Para reconhecer que a legitimidade é do Ministério Público. O que fez o Supremo Tribunal Federal julgou nesse sentido e disse: a multa está prevista na Constituição como pena criminal. Então, independentemente do momento processual, a sua natureza sempre será de pena criminal. Sendo pena criminal, a legitimidade é do titular da ação penal, Ministério Público. Nos moldes, o que eu pedi para você guardar? Lembra? Nos moldes do artigo 164 da LEP. Aquele artigo que o Bittencourt disse que não altera lá na LEP, 164, tá? Foi o que o Supremo agora disse, de acordo com o artigo 164 da LEP, a legitimidade é do Ministério Público como titular da ação penal. Legitimidade com preferência. O Supremo embola tudo, né? Com preferência. Porque disse o Supremo: se o Ministério Público não executar a multa em 90 dias, a Fazenda Pública poderá fazê-lo. Ou seja, mesmo sem querer, o que falou o Supremo? Legitimidade, o DMP, não é da Fazenda Pública. É de ambos. Bagunçou o coreto. Mas há uma preferência do Ministério Público. Está escrito lá. Tudo bem? Há uma preferência do MP. Tudo bem? Parece que o vídeo aqui no Instagram ele pausou, tá? Mas a preferência é do Ministério Público. Isso quer dizer, mesma coisa. Quem foram os aprovados? A e B. E o C? O C também. Pausou ou voltei, tá? Marcela, obrigado pelo aviso. Então quer dizer, não é da Fazenda Pública, na MP, é de ambos, mas há uma preferência do Ministério Público. Ele tem 90 dias para executar. Se não o fizer, aí sim a Fazenda Pública vai executar. Quer dizer, e disse lá, mas a prioridade é do Ministério Público, pois entende ser uma dívida. É uma sanção, pois antes de ser uma dívida, é uma sanção criminal. Então vejam vocês que é o seguinte, qual é a premissa? Você tem que fixar a premissa para fazer depois o raciocínio. Qual é a premissa? A premissa é qual é a natureza jurídica da multa. Estabelece a premissa, faz o raciocínio e conclui. Se você muda a premissa, muda a conclusão. Então, se você fixar a premissa com STJ, que é dívida de valor, legitimidade, Fazenda Pública. Você muda a premissa, de acordo com o Supremo. Não. É pena criminal. Aí, quem executa é MP, tá? Naturalmente, essa execução será em autos apartados, como muito bem alertou o professor Sauei, que está aqui no meu Instagram. Está ali, autos apartados, 164 LEP. Sigam esse cara, que ele é muito fera, um grande mestre do processo penal, tá? Amigos, então, vocês
já estão absolutamente atualizados com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que saiu hoje, tá? Quinta-feira, aqui não tem TBT. A vida é curta para ficar olhando para o passado. Vamos olhar para frente. Isso é o que vai cair na prova daqui para frente. E você já está atualizado. Tá bem? Bárbara Milagres, que legal. Bacana você estar aqui. Amigos, enfim, o Supremo não falou legitimidade preferencial. Pode até ter no meio do voto falado, que adora inventar nome, né? Crime achado. O Supremo adora hibridismo penal, adora inventar nome, tá? Amigos, então agora eu vou chegar em casa, vou jantar, vou comer um negócio, tomar banho, vou dormir. E na certeza que vocês, meus alunos, leitores e seguidores, já estão devidamente atualizados. Gabriel, então agora, eu estava lá hoje, Roberto, na catedral hoje foi uma missa em homenagem aos novos oficiais da Marinha, não é? E a minha cunhada passou primeira colocada no concurso para advogada da Marinha, eu estava lá prestigiando lá, tá? Naturalmente morrendo de calor, com terno, gravata, suando, né? Tava eu, minha esposa, minha filhinha tava lá também, Sofia, tá? Quando for assim, vai lá falar comigo, fico feliz quando o aluno vai falar comigo, acho bacana, não fica, ai, tem vergonhinha, para com isso, para com vergonha, tá? Gabriel, como é que vai ser em prova? Amigos, infelizmente a bagunça está instalada. Prova é, de acordo com o STF, de acordo com o STJ. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Tem que conviver com isso. Ah, Gabriel, qual seria o ideal? Agora, em homenagem ao princípio do manda quem pode, obedece quem tem juízo, o STJ deveria seguir o STF. Então, seria de bom tom, não é obrigatório, não é súmula vinculante, mas seria de bom tom, não é? Apesar que decisão em ADIM vincula, né? Vincula. Seria de bom tom. ADIM, ADC e súmula vinculante são as 3 decisões do Supremo que têm força vinculante, tá? Seria de bom tom o STJ cancelar a súmula 521, tá bem? Mas enquanto isso não acontece, cuidado em prova. De acordo com o STF, de acordo com o STJ. Amigos, obrigado pela companhia nesse nosso espaço semanal, gratuito e profundo, tá? Para quem perguntou, ainda esse mês o meu curso está fora de ar no site do fórum, fora de ar, tá? Mas no finzinho do mês, por agora, ele vai voltar. Não será será que eu posso falar? Ele vai voltar com 50% de desconto. Fica ligado no meu Instagram que eu vou divulgar, tá bem? Aí você aproveita, tá? Obrigado pela companhia, professor Sauei, obrigado você, 971032246, né? Rodrigo Lopes, bacana. Amigos, Deb, Rafael, vamos lá. Obrigado pela companhia. A vocês um abraço. Até o próximo encontro e tchau.